Engenharia sem Sapatênis, o podcast semanal da Fundação Para-Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo. Com a margem de erro do Ibope. É com grande prazer e honra que eu inicio este podcast 01 do maior e melhor escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo da América Latina. Fundação Para-Raio e Engenharia Sem Sapatênis é o nome do podcast. Hoje é dia 11 de março, dia que a OMS declarou pandemia do coronavírus. A temperatura é de 296 graus Kelvin e a umidade do ar 68 graus. O vento de 2,7 metros por segundo. E para iniciar nossos trabalhos, escolhemos um tópico muito especial. Mas antes nós precisamos apresentar nossa bancada. Começando pela nossa produtora, Marina Passos, engenheira química, que produz com muito orgulho e carinho esse podcast. O nosso convidado especial, Matheus Salvadori, doutor em filosofia, é autor do livro Metafísica e Filosofia Prática, Hegel e o Formalismo Kantiano. Informações buscadas no escavador. O nosso especialista da semana é o engenheiro civil, roqueiro, músico, Jedi das estruturas e fundações Alencar Fardim. Cuidando da técnica, temos um dos nossos engenheiros químicos, Marcos Riso, gamer, músico e vulcano por parte de vó. E eu que apresento este programa, Arquiteto Cândido. Então, começamos o bloco 1. Este bloco é um oferecimento de Cimento Portland, agora com novas cidades. Cimento Nova York, Cimento Londres e Cimento Itapecerica da Serra. O nosso convidado especial é o doutor em filosofia Matheus Salvadori, autor do livro Metafísica e Filosofia Prática, Hegel e o Formalismo Kantiano. Então, doutor Salvadori, o que você tem a dizer sobre o livro para nós? Sobre o livro Metafísica ou sobre... Sobre o livro Eram os Deuses Astronautas. Poderia falar sobre metafísica do livro, enfim. Bom, eu agradeço aí o convite da Fundação, cumprimento a todos. E falarei agora, então, alguns tópicos a partir da filosofia, que é a minha área, tentando fazer algumas ligações com o mundo da filosofia e essa parte da tecnologia, da ciência, da engenharia e assim por diante. Eu acho que uma explicação bem comum e sempre dada pelas civilizações antigas, a gente pode pensar a medieval também, até hoje, a moderna também não fica de fora disso, são essas explicações fantasmagóricas sobre alguns fenômenos naturais ou sobre algumas explicações que o povo, a população daquela época não conseguiu dar, não conseguiu entender. Ou mesmo como é o caso do livro analisado hoje, que é hoje tentando explicar algo do passado. Como que nós não temos como ter uma cópia fiel do que aconteceu no passado, apenas com estudos históricos da arqueologia, então surgem essas explicações e é bastante comum isso. Bom, essas explicações fantasmagóricas, elas são clássicas das mitologias, desse tipo de conhecimento voltado aos seres sobrenaturais, como, por exemplo, a questão das divindades nas mitologias gregas, mitologia romana, a nórdica e assim por diante. E também ela tem uma função que é preencher lacunas. Então, eu acho que qualquer tipo de conhecimento, independente, né, da época ou a forma como ele é apresentado, ele está aí para preencher alguma lacuna. Então, não existe um conhecimento que foi criado simplesmente sem algum sentido. Eu acho que todo conhecimento ele tem algum sentido e o principal sentido de qualquer conhecimento é justamente oferecer alguma explicação a algo que ainda não tinha sido explicado. Por isso que nós temos as várias formas, né, de conhecimento de episteme, que são, por exemplo, além da ciência, que é o que nós mais utilizamos hoje, o saber filosófico, o saber religioso. Então, muitos assuntos não são explicados pela ciência ou pela filosofia, a religião explica. O próprio saber artístico também, que difere dos demais, que é diferente dos demais, sem falar do senso comum, né? Então, eu acho que muitos dos mitos ou muitas das fantasias, elas partem do senso comum, de pessoas que não são especializadas em determinadas áreas, e para elas aquilo faz mais sentido dessa forma e não daquela. Então, se nós pensarmos, por exemplo, é mais fácil alguém que não é cientista ou enfim, filósofo, conhecer as leis de Newton ou a obra Romeu e Julieta.
Acho que todo mundo já ouviu falar de Romeu e Julieta. Né? Agora, sobre Newton, termodinâmica, eu acho que nem tanto. Mas por quê? Porque talvez literatura ou ficção é superior à física? Claro que não. Simplesmente porque faz mais sentido aquela história para as pessoas do que a termodinâmica, que é algo totalmente abstrato. Que a ciência ela traz assim essa ideia de que tipo tu cria uma teoria e aí para essa teoria se validar tu precisa testar ela. Exato. Né? Tu precisa criar uma maneira de testar ela, de provar ela, né? Sim. Religião e outras questões elas não precisam ter essa comprovação. Tu cria a teoria e ela é a explicação. Exato. Então, eu acho que justamente essa é a diferença da ciência com esses conhecimentos. A própria filosofia também não é ciência, não é uma ciência humana, a religião não é uma ciência, a arte pode ser classificada como uma forma ou não, enfim. Mas quando nós pensamos a ciência, ela possui uma espécie de historicidade. E o que os antigos disseram hoje não se aceita mais boa parte daquilo. Por exemplo, alguém numa aula de física não vai estudar a física aristotélica, né? Pós-Newton, pós a física do século XX. Então, a ciência trabalha muito com essa questão da refutação das teorias, a partir da questão descritiva ou experimental. Já as demais áreas, como a filosofia ou a religião, não, porque o que elas disseram não tem como ser refutado. Então, eu acredito que há essa diferença. Elas aceitam várias interpretações, né? Exato. Também não no sentido de cair numa espécie de achismo, porque daí nós caímos para o senso comum. Sim. Mas há todo um ordenamento racional por trás dessas áreas, como a filosofia, que difere da religião, mas a religião também ela segue um pouco isso, porque ela possui uma racionalidade, ela possui uma lógica, mas é uma lógica vinculada a ela. Acho por isso mesmo um dos tópicos do artigo de vocês é justamente a questão do racismo, né? E isso é bem importante para vincular essas formas de conhecimento. Bom, eu acho que além dessa questão da historicidade da ciência, a gente até pode pensar um exemplo bem interessante que é se nós pensarmos um bebê na época da caverna, no período neolítico, por exemplo, e um bebê hoje, qual a diferença de ambos? Pensa um bebê naquela época e um bebê hoje, qual a diferença deles? Não há diferença entre os bebês, há diferença do tempo, da evolução tecnológica. Então, o que difere é justamente a tecnologia que o bebê atual tem e aquele bebê não tinha. A quantidade de estímulos que ele vai ser submetido. Né? Exato. Então, a quantidade de informações de bases de dados que nós temos contato hoje, comparado a 500 anos, a 1000 anos, é gigantesca a diferença. Então, eu acho que a tecnologia, nesse sentido, ela consegue responder muitas questões que na época do passado não eram respondidas e que, claro, né, nós citamos aqui uma obra do século XX, mas se nós pensarmos algumas histórias fantásticas dos gregos, dos romanos, dos nórdicos, dos indígenas na América, enfim, essas explicações para eles faziam sentido. Para nós talvez não faça sentido, mas o próprio Lévi-Strauss, né, que é um antropólogo do século XX francês, que até visitou o Brasil, enfim, ele disse que quando tu for analisar um mito, tu não tem como apenas anular que ele não tem importância, ele possui importância, ele tem uma importância explicativa, organizativa e compensatória. Então não dá para classificar o mito ou uma história simplesmente fantasmagórica como algo não evoluído e a ciência como algo evoluído. Por que não dá para classificar? Justamente porque há uma diferença de lógica entre eles. Não é a mesma coisa. Não tem como comparar uma coisa com outra. Então, acho que o Lévi-Strauss, quando ele tenta mostrar a importância do mito, é justamente para mostrar que o mito difere da ciência e não pode ser classificado como algo selvagem e o conhecimento científico como algo civilizado. Bom, acho que há vários pontos aqui que a gente poderia falar, né? Por exemplo, um outro ponto vinculando ao texto de vocês é a questão das lacunas do conhecimento. Acho que muitas explicações, como eu já disse, elas servem para preencher lacunas. Era muito comum na Idade Média, por exemplo, ou na Idade Antiga, a questão do Deus das lacunas. Então, Deus existia para eles porque existia uma lacuna no conhecimento, ninguém conseguia explicar aquilo. Não, então Deus existe. E por isso que talvez é muito comum essa questão dos alienígenas, dos extraterrestres, enfim, para explicar, né, o passado. Faz uma coisa tentando criar
coisa mais real, né? Exato. Tipo, não é um deus seria um ser, uma Sim. divindade. É difícil de compreender onde que ele estaria. É totalmente metafísico, né? Agora pensar um ET, não. Não, um ET tá ali do lado. É o intermediário, né? Exatamente. Exato. Então, Tá é em uma outro coisa- planeta, mas ele pode chegar, ele pode Apesar ajudar de aqui. ser tão fantasioso quanto, Exato. é um pouco mais perto da realidade, digamos assim. E até pelo próprio título do livro, né? Eram os deuses astronautas, então tinha uma história vinculando os ETs a deuses. Eles eram deuses que eles foram lá para os antigos e daí surgiu, né, da vinculação deles, o próprio ser humano. A enfim. mesma tentativa até é justamente de explicar o que seriam deuses, né? Isso. Tentar refutar essa ideia de existir um deus, uma divindade, um ser sobrenatural. Sim, sim. Não é um ser natural, só que não daqui. Exato, Então, exato. Tentando explicar o que é o deus. Né? E até aí tá a diferença, talvez, dos mitos, da mitologia politeísta, né? Da monoteísta. A politeísta eram homens, enfim, né? Divindades diversas. Já o monoteísmo, não. Há um deus único, Sim, o criador universal, de tudo. enfim. E o problema dessa questão do deus das lacunas, ou dessa questão das lacunas no conhecimento, é justamente a ideia de que, com o avanço do saber científico, enfim, essas lacunas elas serão preenchidas. Então, o que, por exemplo, se dizia na física do século XVI, hoje é absurdo. 15 é absurdo. Tem um pensador, o Francis Bacon, por exemplo, que ele explicava que há 7 planetas porque há 7 buracos na cabeça do homem. Então ele chegou por analogia e pelo indutivismo e ele concluiu que há 7 planetas. E Francis Bacon é o criador do método moderno indutivista. É um dos principais autores daquele período. E ele disse isso, o que hoje é totalmente absurdo. Então eu acho que o que ele disse lá atrás, hoje é absurdo. A ciência tem essa característica. Eu acho que talvez daqui 100, menos, né? Pela questão tecnológica, menos, mas 50, 100, 10, 50, 100 ou 500 anos, o que nós afirmamos hoje, cientificamente, talvez seja um absurdo daqui a alguns anos, algumas décadas. A gente vai descobrindo mais, vai chegando mais longe, né? Sim, sim. E, bom, e um problema que eu encontro também nesse tipo de história, enfim, é justamente essa onda que a gente vive hoje, que é a questão do negacionismo científico. Sim. Então, hoje parece que o que a ciência diz, a gente tem que, de certa forma, questionar, porque não é bem assim, os terraplanistas, por exemplo. Ou a questão do pessoal que critica a vacina, né? Antivacina. Essas teorias conspiracionistas, como eu tinha comentado antes, na questão da gente que acredita que existe reptiliano. Exato. Tem várias coisas nesse sentido. E eu até diria assim que esse negacionismo científico, obviamente, né, tem muitos problemas, ele tem um problema gigantesco, mas ele tem um aspecto positivo, que é a questão do ceticismo. Eu acho que ser terraplanista há uma virtude mínima aí, que é a questão do ser cético. É tentar, opa, calma aí, é assim mesmo? É levantar novamente, é suspender o juízo novamente para certas coisas, porque é muito comum a gente simplesmente aceitar porque foi um manual científico que afirmou. Tá, ok, perfeito, já passou por um procedimento científico, etc. Mas esse aspecto do ceticismo eu acho que é interessante pro negacionismo científico. O problema do negacionismo científico, do terraplanismo, por exemplo, é que eles torturam o método científico e eles não levam em conta as evidências, os fatos. Acho que no momento que eles se colocam na posição de questionar, eu vejo, acompanhando alguma coisa que eu vejo sobre terraplanistas, todos eles se dizem que viraram terraplanistas no momento que começaram a tentar refutar a Terra plana. Exato. Quiseram estudar e saber, não, peraí, por que essa gente acha que a Terra é plana? Eu vou estudar. Isso é positivo. Isso é positivo. E aí cai num ponto onde ele cai na zona de informação errada e não está preparado e acaba sendo facilmente manipulado a entender as coisas da maneira que ele observa. Aí entra o senso comum. Exatamente. Porque o senso comum é muito mais intuitivo que a ciência. Exatamente. E aí ele, por falta de compreensão e tal, ele acaba querendo refutar a ciência e aceita qualquer explicação que seja contra aquela ali, sendo que ele não entendeu a física por causa daquilo ali. Exato. Eles não entender a física, por exemplo, de eu não consigo enxergar a curvatura da Terra. Sim. Né?
Mas então explica como é que você não consegue trazer sempre para perto de ti um barco que vai no oceano, some, ele some descendo, né? Tu não consegue ver ele sumindo a base dele o tempo inteiro. Se tu, entre dois continentes, tu conseguir trazer tu tem um corpo grande de água, que é no nível, né? Sempre o nível. Tu conseguir trazer o lado de lá pra cá, às vezes tu não enxerga a base das construções do lado de lá. E qual é a explicação se na Terra plana deveria? Exato. A explicação é que existe uma curvatura, e aí tu comprova essa curvatura de várias maneiras, né? Tem vários testes e tu consegue achar. E aí não... Quando as pessoas está ali condicionada a acreditar naquilo, ela já se convenceu que a Terra é plana, ela acaba achando uma maneira de... por argumentos se fáceis. convencer. Por exemplo, tem os terraplanistas, eles não acreditam na gravidade. Exatamente. Porque a gravidade é uma explicação do porquê a Terra é redonda. Por que é redonda. E os outros planetas também. Todos os outros planetas são redondos e o nosso é plano. Então eles negam a gravidade, porque a gravidade seria a resposta do porquê o planeta é redondo. E aí eles resolvem inventar a história de que o nosso planeta, junto com a Via Láctea, está subindo 9,8 metros por segundo. Como se a gente estivesse num elevador e por isso nós não saímos voando. E é engraçado porque essa física é a física lá dos antigos, né? Aristóteles, enfim, né? Mas depois, já na Idade Média, se tu pensar, o Tomás de Aquino, que é do século XII, na Suma Teológica, ele falou numa frase criticando os terraplanistas medievais. Enfim, então é como se deixasse de lado 500 anos de história. Então é sim positivo, né, a questão de ser cético, mas também não apenas deixar de lado as evidências óbvias, né, enfim, e anular totalmente o conhecimento histórico e científico. E é interessante que os esforços da comunidade terraplanista que está crescendo são esforços em refutar o globo, mas ignoram qualquer fato de que eles não conseguem provar a Terra plana. E a mesma coisa o pessoal que acredita, por exemplo, que os alienígenas, né, ajudaram a construir as pirâmides do Egito. Exatamente, né? Não tem como tu provar aquilo ali, a explicação científica é justamente aquela, de que construíram as pirâmides daquele jeito, difícil, através de trabalho braçal e explorativo e escravatório, e foi assim mesmo. E daí, como a explicação deles é uma coisa que não tem como provar, veio ET, como é que tu vai provar? Veio e saiu, e foi embora. É a questão das lacunas. O ET preenche uma lacuna. Ele preenche, exatamente. E não faz sentido. É como se existisse um grande quebra-cabeça e quando falta uma peça, nós queremos preencher aquela imagem, formar a imagem. Então nós colocamos alguma coisa no lugar. Então por isso que a questão da crença em algo sobrenatural para preencher uma lacuna é muito comum. Em todas as culturas sempre existiu e sempre vai existir essa questão. Por isso que, por exemplo, a questão da própria metodologia científica é interessante de analisar. Aqui só destacando bem rápido, se nós pensarmos, né, dos antigos nós temos já a dialética e a analítica. Dos medievais tem o método da autoridade. Então os medievais acreditavam a partir da autoridade. O que uma grande autoridade disse é dessa forma que eles provavam se algo é verdadeiro ou falso. Seria a ciência medieval da autoridade. Na modernidade nós temos o indutivismo, nós temos o positivismo, nós temos esse cientificismo, né, do século XIX. Então essa questão do fato, do dado, do empírico, ela se torna importantíssima para os pensadores modernos da Revolução Científica, né, mas ganha de fato o corpo definitivo no século XIX. E o que acontece no século XX é algo interessante, como uma tentativa justamente de criticar esse positivismo exagerado, esse formalismo exagerado. Porque tu falou do racismo, por exemplo, né? O racismo é uma forma de etnocentrismo, que é um produto do positivismo. E uma resposta bem interessante no século XX, e Popper dá essa resposta, é o falsificacionismo em relação ao indutivismo. Então, o Popper diz que, calma aí, nós temos que levantar os problemas, como que aquilo foi construído, né? Colocar uma hipótese falseável, né? Tu só pode trabalhar com hipóteses falseáveis, tu não pode colocar uma hipótese que não seja falseável, porque aí tu não tá mais no mundo da ciência. Tu pode cair no mundo da mitologia, enfim. Então a hipótese tem que ser falseável, para depois tentar falsear a hipótese.
e chegar na resposta, na hipótese corroborada, enfim. Então, eu acho que interessante dessa questão da ciência hoje ser falseável é que muitas explicações que advêm de divindades, de seres sobrenaturais, do fantástico, né? Ou de algo que ainda não é provado pela ciência, daí as teorias conspiratórias, né? Aquilo que ainda não é provado, que não se sabe. Se me perguntarem, tu acredita que há vida fora do planeta? Eu acho que sim. O universo, não tem como falar que não simplesmente. É bem provável que sim. A probabilidade é maior que tenha do que não, porque é a imensidão, né? Sim. Porém, por outro lado, nós não temos o que falar hoje sobre isso, então... Falando como engenheiros gostariam, a probabilidade de existir vida extraterrestre em algum ponto do universo tende a um infinito. Exato, então tem... porque a matemática ajuda, né? Até porque a gente nem sabe... Existem tantas estrelas, tantas galáxias, tantas estrelas e tantos planetas que a probabilidade de ter um planeta muito similar ao nosso tende ao infinito, porque chega uma hora que acaba as possibilidades desse tipo de planeta. E começa a repetir até o ponto de ter talvez uma Terra em que tem uma formação exatamente que nem a nossa. Exato. E tem 5 pessoas numa sala falando sobre a mesma coisa. A probabilidade é muito alta. Duas coisas que eu acho interessante na tua fala. Primeiro, que quando nós falamos de ET, nós temos a imagem do cinema, né? O que tá totalmente equivocado, né? E segundo é que há uma concepção dos gregos antigos, arcaicos, que depois Nietzsche vai retomar isso, e outros autores também, mas Nietzsche principalmente, que é o eterno retorno. Como que tende ao infinito a probabilidade do livro A Evolução das Espécies ser reescrito daqui, sei lá quantos milhões de anos, é infinita. Então ele será reescrito, porque tudo tende a um eterno retorno diante dessa possibilidade do infinito. Sim. É que a gente não consegue imaginar o fim do universo, né? Exato. Tá, mas se o universo tem um fim, o que tem depois? Nada? O que é nada? A gente não consegue conceber essa... Essa é a pergunta inicial da filosofia, lá dos gregos antigos. Por isso que hoje, por exemplo, se fala em multiversos, etc, né? Porque a grande questão dos antigos, os pré-socráticos, era como que do nada surge algo. E se torna a pergunta metafísica por excelência, até Heidegger, por exemplo. Então, como que surge algo do nada? Enfim, daí colocaram alguma coisa lá no início, né? Deus, por exemplo, motor imóvel e assim por diante. Então, há sempre uma explicação para algo que não é explicado. Daí, novamente, voltamos à questão das lacunas, que eu acho interessante. E, enfim, e do Popper também ele fala da questão da demarcação. Ele diz que há certos conhecimentos que são pseudocientíficos e há outros que são científicos. Então, a gente pode utilizar essa demarcação do Popper para falar que há certos debates que eles não fazem mais parte do mundo da ciência. Então, nós podemos classificar como pseudociência, simplesmente, né? E outros, sim, que de fato são científicos, pelo critério da falseabilidade do Popper. Este bloco é um oferecimento de... Associação do Concreto Armado! Diga não ao desarmamento do concreto! Só comentando a questão dos alienígenas, o fato de eles existirem em algum canto do universo não quer dizer que eles entraram num Fusca e vieram pra cá ensinar a gente a empilhar pedra. Porque aí fica muito mais difícil. Sim. Outra questão que poderia se perguntar é se a viagem foi tão longa, por que eles só fizeram isso? Não nos ensinaram como a fazer vacinas, a descobrir bactérias, ou a inventar um iPhone, por exemplo. Ou um Samsung. Né? Os alienígenas chegaram e simplesmente resolveram empilhar pedras. Sim. Talvez esse seja a... Por que eles vieram com tão avançada tecnologia e nos deixaram num planeta arcaico pra gente depois desenvolver de novo as nossas coisas, né? E vocês acham que qual seria a resposta de alguém que acredita nisso? A resposta tem alguma teoria que fala sobre seres híbridos, né? Onde teria a raça humana hoje seria um híbrido da raça humana na época. Sim. Né? E que, daí esse cruzamento entre os deuses, né? Exatamente. Com os humanos. Mas a tecnologia, se a raça aqui é híbrida, por que a tecnologia não ficou? Né? Sim. A tecnologia que a gente tem hoje espacial nos leva no máximo até a Lua ali, pessoa, né? Mais longe a gente vai só com os aparelhos, com equipamentos, né? E por que aquela tecnologia que trouxe eles até aqui, que vieram não sei da onde, a gente não consegue nem ver?
Vieram de Marte? Eles Vieram podiam ter deixado no manual, pelo menos. Exatamente. Coisas, né? Uma enciclopédia britânica pra Pois nós. Por que a nave não ficou aqui? Exato. Né? Onde está a nave? Né? Ela sumiu, desintegrou, o que aconteceu? Então fica uma lacuna, né? Então... Até durante a tua fala eu lembrei de até um problema lógico isso, né? Porque tem o quadrado lógico na lógica de Boécio, um autor medieval. Ele falava que, enfim, do quadrado lógico, etc., dos opostos contrários e contraditórios, e ele dizia que quando tu afirma algo, enfim, resumindo, né, quando tu fala que algo particular positivo é o oposto de algo particular negativo, tu tem que afirmar que essas duas proposições, elas são verdadeiras ou falsas, e elas não podem ser falsas e falsas, ou elas podem ser verdadeiras e verdadeiras. Tá? O que eu quero dizer com isso é que tem um autor no século XIX para o século XX, o Frege, que é do século XIX, mas é estudado depois do século XX, que ele falava que o que está sendo abordado aqui? Qual é o objeto de estudo? Por exemplo, se eu falar para vocês agora, o atual rei da França é calvo. Daí eu pergunto, é verdadeiro ou falso isso? O atual rei da França é calvo. Aí tu vai pensar, não, mas nem existe rei na França hoje, né? Porque eu falei, é atual, né? Então é falso. Porque não existe rei da França. Mas no momento que tu falar que isso é falso, o seu oposto teria que ser verdadeiro. O atual rei da França não é calvo, teria que ser verdadeiro obrigatoriamente pela lógica. Então a questão aqui é justamente, logicamente falando, né, é analisar se é possível falar de ETs, de extraterrestres aqui. Porque logicamente seria fácil refutar isso. Se não tem como provar a existência deles, tá? Quando tu fala atual rei da França ou tu fala unicórnio, aí é fácil falar que não há uma referência disso. Começa de uma premissa equivocada já. Exato. E pela lógica isso nem é verdadeiro ou falso, é sem referência. Exatamente. Então unicórnio é sem referência, não é falso. E aí nós podemos questionar se existiam pessoas que vieram aqui de outro planeta e ajudaram as outras pessoas e cruzaram com as pessoas. Isso pra lógica é sem referência, nem pode ser classificado como falso. Tu acaba tendo que achar mais explicações, cria mais questionamentos. Exato, problemas em cima de problemas pra tentar falar algo que lá na base tem problemas gigantescos e lógicos nesse sentido. Nessa questão entra o paradoxo de Fermi, que eu tô lendo agora na Wikipédia, que fala... O aparente tamanho e idade do universo sugerem que muitas civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas deveriam existir, como nós falamos. Entretanto, esta hipótese parece inconsistente com a falta de evidência observacional para suportá-la. Sim. Mas existe uma questão também, que é a questão do estado da tecnologia. Por exemplo, nós. A humanidade, ela passou... As ondas de rádio foram inventadas e vão deixar de existir num período de 100 anos. E são basicamente as informações que nós vamos extrapolar para o universo. Então, se as ondas de rádio vão ficar eternamente andando pelo universo, e se alguma civilização conseguir captá-las, ela vai ter que ter a mesma tecnologia durante, provavelmente, os mesmos 100 anos. Porque daqui a 200 anos talvez não tenha mais receptor de rádio aqui na Terra, e caso exista uma outra civilização com rádio, nós não conseguiríamos interceptar os sinais. E é a mesma coisa. Então, não só tem que existir vida extraterrestre, como ela tem que estar provavelmente no mesmo nível de evolução. E como a evolução tecnológica ela é exponencial, é muito difícil encaixar os dois e fazer ambos se encontrarem ao mesmo tempo. A questão da linguagem, né? Porque se nós pensarmos, nós vamos ter contato com ETs, mas eles vão possuir a mesma linguagem que nós possuímos, como que a gente vai conseguir se comunicar com eles? Enfim, a probabilidade é infinita que não há essa possibilidade, né? Então, até poderá haver, enfim, mas a possibilidade da comunicação desse estágio de evolução ser a mesma, enfim, é bem complicado isso. Bom, então também tem a hipótese de que caso os alienígenas chegassem aqui, eles não necessariamente seriam amigáveis. Eles poderiam ser muito hostis, nos considerar espécies inferiores, como se fosse só mais um tipo do reino animal presente na Terra, subjugar ou fazer experimentos científicos, que é a teoria da raça híbrida. Tu imagina hoje se os alienígenas fossem, se os seres humanos descobrissem que tem um planeta onde tem vida, o que seria feito?
vamos lá, vamos pegar a água, vamos pegar os recursos que tem lá, vamos estudar os animais de lá, vamos estudar tudo, né? E ver, quem sabe lá a gente acha a cura do câncer. A gente acha a cura do corona. Sim. Então, nós seríamos hostis se descobríssemos um planeta com vida, né? E tem a questão também de sempre olhar a partir de nós, né? Então, se tem hostilidade da parte deles, teria da parte nossa também. Então, e é comum olhar sempre a outra cultura com os nossos olhos. E por isso que nós achamos muitas culturas, e agora falando da questão mais cultural mesmo do nosso planeta, que a gente acha que é bizarra, que a gente acha que é estranha, ou até de forma racista classifica como não evoluída, né? Que é uma leitura bem etnocêntrica. A gente quer ir lá consertar a cultura deles que tá equivocada. Daí os imperialismos, por exemplo, né? Tem um autor, Evans Pritchard, que ele escreveu um livro chamado Bruxaria, Oráculo e Magia na década de 30 do século XX. Bruxaria, Oráculo e Magia nos Azendi. E ele comenta então esse povo, os Azendi, que é um povo africano, e a cultura deles. E que normalmente os europeus, os ocidentais, né, eles classificavam como totalmente atrasada aquela cultura. E o Pritchard prova que aquela cultura ela era mais evoluída que a própria cultura europeia. Porque as coisas, o próprio sistema jurídico, por exemplo, naquele lugar que funcionava via oráculo e magia, e não segundo um sistema legal, positivista, enfim, mas por oráculo e magia, ele era bem mais eficaz, ao ponto de não haver crimes, por exemplo, lá. Então tem toda essa questão de olhar sempre pro estranho e classificar como não evoluído. Mas, segundo o Pritchard, temos que olhar pro estranho e achar que é diferente, não classificar como não evoluído ou involuído. Bom, considerações finais? As considerações finais, o salve da semana vai para Coach de Fracassos. Desperte o fracasso que existe em você. Ele é o nosso patrocinador não oficial, porque nós não perguntamos se ele queria nos patrocinar e certamente não patrocinaria. Eu acho que ele também nem tem como patrocinar. Mas nós fazemos questão de fazer propaganda para ele, pois nós utilizamos ele de oráculo. Coach aí, patrocina a galera aqui, tá? Ele inspira a nossa motivação semanal aí Sim. de reconhecer os nossos limites. É isso aí. Então, só para acabar, eu peço para que os ouvintes sigam-nos nas redes sociais, entre no nosso site, Instagram e segue tudo, porque nós faremos um podcast por semana, se tudo der certo. Uma semana, 15 dias, talvez, vamos ver, né? Talvez a nossa semana seja de 15 dias mesmo. A gente vai ver como é que rola isso aí. Então tá, um agradecimento a todos os presentes e mais uma vez ao convidado especial, o Dr. Matheus Salvadori, pelos insights muito explicativos. Eu que agradeço aí o convite e estou à disposição de vocês. Certamente. Eu não entendi esses sapatênis aí. Isso é uma piada interna, porque existe um estilo dos engenheiros, por algum motivo, usar sapatênis, jeans e camisa polo. E relógios extremamente grandes. Agora o estilo padrãozinho. Né? Então, e do ponto de vista da moda, usar sapatênis eu acho que a Marina pode falar melhor, porque ela entende mais de moda, mas usar sapatênis é uma coisa que... Bom, não é sapato nem tênis, né? Então... É bem estranho. Não funciona. Então... Engenharia sapatênis quer dizer que nós não somos Entendi. grupo de engenharia Agora entendi. comum.